Quando a criança nasce, dizem que nascem pais. Nasce um pai, nasce uma mãe, e em parte nasce porque também nasce aqui um vínculo muito forte que o próprio cérebro cria. Quando vamos deixar a criança pela primeira vez, nas primeiras vezes, numa fase inicial numa creche, se não nos for passada toda a segurança e mais alguma, nós vamos sempre estar ansiosas e de pé atrás e vamos transmitir isso à criança e eles inevitavelmente sentem, não é? Porque nós passamos. E se me deixassem ficar com ele um dia na creche? Porque eu acho que a adaptação não é só a mãe ir embora, não é? E ficamos à espera para perceber como é que vai acontecer. Então, e se eu puder estar nessa fase de transição para que ele se possa sentir mais seguro? Eu estar lá enquanto ele está a habituar-se e a familiarizar-se com os objetos, com o ambiente, com as pessoas e sentir, a mãe está ali, portanto isto é um ambiente seguro. O ambiente tem que estar realmente preparado para a criança poder livremente escolher o que quer fazer, o que quer trabalhar, encontrar realmente tudo o que ela precisa sem necessitar do auxílio do adulto. Através do movimento, através da manipulação da informação, mas a manipulação prática com as mãos, ela adquire competências que muito provavelmente só pela teoria nunca iria ser capaz de conseguir aprender. Devemos deixar uma criança realizar uma tarefa sozinha, independentemente de nós acharmos que aquela forma seria mais rápida e mais fácil. A criança vai descobrir isso sozinha. E quando isso acontece, e quando ela toma a iniciativa própria, ela adquire conhecimentos muito mais sólidos do que se for o adulto a ensinar. Acontece muitas vezes o pai ou a mãe chegarem e dizerem-me imediatamente: eu preciso de um brinquedo que ajude o meu filho a concentrar-se. Nós achamos que eles não se concentram, mas acho que nós próprios também às vezes não nos deixamos concentrar-se. Vivemos numa agitação diária em que damos por nós a dar mais atenção, às vezes inevitavelmente a um telemóvel, a um ecrã, ao trabalho, ou querer responder, ou querer tratar determinada coisa e ele está na nossa perna, mas eu estou aqui, mas olha, eu estou aqui. É necessário acabarmos com alguns preconceitos em relação à educação e lembrar que comer com as mãos, brincar à chuva, pode ser tão enriquecedor como a leitura de um livro. Eu acho que agora já há muitos pais a preocuparem-se com atividades sensoriais, principalmente nessa altura, o que é que podem fazer, e não se lembram desta que é tão completa. Nós não conseguimos recriar aquilo que eles estão a fazer, a comer com as mãos. Por mais materiais que utilizemos, aquilo é mais completo, é o cheiro, é o paladar, são as texturas, está tudo ali, é a motricidade fina, sem nós prepararmos nada. Um dos receios dos pais é precisamente o engasgamento. Então, saber que a criança está com profissionais que podem atuar caso isso aconteça e que saibam, por exemplo, as dimensões corretas dos alimentos, como cortar, como abordar a criança e como lidar com tudo aquilo que acontece, nomeadamente com a sujidade, para os pais seria fantástico. É obrigatório que o tempo livre dentro da escola seja em contacto com a natureza. Não é porque está chuva ou porque está frio que devemos fechar as nossas crianças no ambiente, muito pelo contrário. É nessas alturas que eles devem ir para o exterior e explorar certas sensações que, no outro dia qualquer, nunca iriam conseguir ter. Tudo faz parte do seu crescimento saudável. Eu acho que há tanta coisa que se ensina dentro da sala de aula que pode ser ensinada no exterior e muito mais facilmente apreendida pela criança. Uma planta, ela não fala, então nós observamos todos os dias a sua reação. Então nós paramos para perceber os menores detalhes. E no dia a dia corrido com as pessoas é o mesmo. Muitas vezes não paramos para perceber a diferença de um olhar, a diferença de um tom de voz. Então esse convívio com as plantas com certeza propicia uma empatia melhor com as pessoas, com o ambiente. Um adulto que trabalha com crianças deve ter em mente que todos os dias vai encontrar um ser humano que está a aprender a lidar com as suas emoções. Todos os dias as crianças vão tentar perceber que emoções usar em determinada tarefa, em determinado contexto. Eles não entendem ou às vezes não percebem bem que certas emoções não são tão corretas para determinado momento, mas cabe-nos a nós, adultos, ajudá-los a crescer. Sabermos que existe um sítio com opções 100% vegetais
para mim é das coisas mais fantásticas, só faltava que também pudéssemos trazer para o jantar. Ter uma instituição que respeita as nossas opções é fundamental, e aquilo que queremos para ele em termos de restrição do açúcar, isso é muito importante, mas também temos noção que o Francisco vai crescer com uma mãe gulosa, e então isso também vai partir de nós, e também temos de ser nós a nos restringirmos a nós próprios em algumas coisas, em alguns hábitos que nós temos, que sabemos que não queremos passar para ele. Para os pais que não são vegetarianos, acho que até é uma coisa que se agradece, tipo, ok, que bom. Não temos que, porque é difícil por vezes fazer isso em casa, ou estar a mudar tudo em casa, mas queremos fazer. Há muita gente que já o quer fazer, ou já tem essa preocupação, e é quase um ótimo, que bom, essa refeição vai ser assim. Haver uma alimentação muito rica em legumes e frutas, essencialmente, em vegetais, e se as crianças puderem ter esse contacto logo desde a escola, logo desde o início, acho que é extremamente favorável, só tem tudo de bom. Porque se calhar vai fazer com que eles mais tarde não deixem de comer determinadas coisas porque não estavam habituados a elas. A educação para a ecologia e sustentabilidade não deve ser limitada ao dia da água, ao dia da árvore, ao dia da terra, a uma vez ao ano em que pegamos nas crianças e vamos mostrar como fazer a triagem para a reciclagem. A educação para a ecologia e sustentabilidade tem que ser uma prática diária e tem que ser um exemplo dado pelas próprias instituições. Se a Woodland trazer espécies de árvores e plantas autóctones que atraiam insetos, pequenos mamíferos, é como se fosse um pequeno ponto, um step point para alguns seres vivos dentro da paisagem em que a Woodland está inserida. Então, se a Woodland puder providenciar isso para a paisagem de Aveiro, será muito linda. Não há ninguém que viva no nosso planeta hoje que não tenha consciência de que não se pode poluir, não se pode atirar lixo para o chão, não se pode consumir demasiado plástico. Todos sabemos, não é? O que é que fazemos efetivamente em relação a isso já são coisas diferentes. A nossa geração já começa a ser um bocadinho mais atenta a essas coisas. Acho que a geração dele vai ser muito mais. Acho que ele vai chegar a uma altura que vai ser ele ensinar-nos a nós aquilo que devemos fazer para cuidar do ambiente e do mundo. Acho que isso vai acontecer e eu espero transmitir-lhe essa ideia de que é necessário ter essa preocupação. Uma educação sustentável é aquela que se compromete com as futuras gerações, com as suas necessidades, como o avanço tecnológico, mas o uso da tecnologia a nosso favor. Colocarmos o conceito de educação, sobretudo da primeira infância, no centro de todas as prioridades é a forma mais eficaz de optimizarmos a sociedade. O mundo em que os meus pais cresceram já não é o mesmo. E o mundo em que eu cresci já é bem diferente do atual. Falamos muito sobre prevenção, mas falamos muito pouco sobre valorização. Olha só quanta coisa linda tem aqui. Precisamos proteger isso. Vamos fazer isso juntos? Nós não pensamos muito nas gerações daqui a uns valentes anos, não é? É só, quando isso acontecer eu já cá não estou. Já ouvi muito isto. E pronto, e se nós pensarmos assim, de facto, as coisas não têm tendência a melhorar. Não vamos longe. Não. É um bocadinho triste.